Vamos conversar também aqui a respeito do nossa penitenciária aqui de Itapetininga, né? O Odirley Arruda de Lima, ele que é diretor-geral da penitenciária Jário de Almeida Bueno, ele vai conversar com a gente aqui de respeito de diversos assuntos, mas também que mais de 600 presos da região, eles foram classificados então no Enem, e isso é muito legal para trazer aqui como que é feito todo esse trabalho. Odirley, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto. É um prazer estar novamente aqui com vocês na TVI e também estendo o meu boa tarde a todos os telespectadores dessa emissora. Muito bem, Odirley, vamos começar aqui, mas primeiro, deixa eu só fazer uma pergunta aqui para você se apresentar um pouquinho para o pessoal, né, Odirley? Você, como diretor-geral da penitenciária aqui de Itapetininga, como que é essa questão para se tornar um diretor-geral, né? Existe um concurso aí estadual para isso, ou você já tinha uma carreira dentro da nossa penitenciária aqui? Como que funciona essa questão? Então, Guto, eu sou agente público concursado, né? Sou agente de segurança penitenciária de carreira, ingressei aí no ano de 2002. A priori, fui classificado na penitenciária de Iperó, e ao retornar a Itapetininga para trabalhar nessa penitenciária em Itapetininga, lá em meados de 2004, eu já estava concluindo a minha graduação em Direito, e ali eu comecei a galgar os primeiros postos de comando dentro da estrutura organizacional da Unidade 1 de Itapetininga. Ali eu fui diretor de recursos humanos, fui diretor de várias outras diretorias, também fui supervisor técnico na cidade de Guari, na penitenciária de Guari, e fui para São Paulo e tive uma longa jornada de gestor prisional, de diretor-geral de uma unidade na Zona Sul de São Paulo. Em 2015 fui contemplado a retornar para Itapetininga na condição de diretor-geral dessa unidade 1, a Jário de Almeida Bueno, localizada aqui em nosso município. E para chegar ao posto de diretor de unidade prisional, a Lei de Execução Penal ela traz alguns requisitos legais de conotação objetiva, dentre eles a formação em alguma área do conhecimento, especificamente aí direito, psicologia, pedagogia, serviço social ou sociologia. Logicamente que exige uma dedicação extremada, exclusiva. Eu falo que diretor de unidade prisional ele é diretor 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a gente, inclusive, é obrigado por força de decreto governamental a residir em imóvel próprio do Estado, localizado na área do complexo. Então é uma jornada aí, um labor bastante forte, bastante difícil, e de qual, logicamente, na minha parte, eu consegui abstrair e gostar muito, né? É tudo que eu sei, o meu primeiro emprego, e é onde eu certamente chegarei aí até o final da minha carreira laborativa. Que existe aí, que você não chegou na missão de ser diretor-geral da nossa penitenciária aqui sem conhecer já profundamente como funciona tudo, né? Todo o sistema, todo o trabalho ali desempenhado, né? Eu acredito que não deva ser uma função fácil, né? Ou seja, tá ali em contato, vamos dizer assim, que sempre existe, acho que uma tensão ali, são questões que tem que ser muito ajustadas, né, para que tudo funcione, tudo, acho que todo dia tem que ter esse trabalho, né? E conta um pouquinho pra gente a respeito da situação da nossa unidade prisional aqui de Itapetininga, Odirley, com quantos presos nós contamos agora, se existe, vamos dizer assim, um trabalho sendo desenvolvido, quantos são os complexos que nós temos aqui? Então, o complexo penitenciário localizado aqui em nossa cidade, Guto, é composto de 3 unidades prisionais, 2 unidades de grande porte, que é a P1, da qual eu sou o gestor, e a P2 de Itapetininga. E temos também, na área desse complexo, uma unidade pequena, um centro de ressocialização destinado exclusivamente a presos do regime semiaberto, né, do sexo masculino. Dentro dessa área, também não está dentro da estrutura da Secretaria da Administração Penitenciária, mas também se comporta na mesma localidade ali, é uma unidade da Fundação Casa, que tem ali os menores infratores que encontram-se em cumprimento de medida socioeducativa. Então são três unidades prisionais da rede SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária, e a Penitenciária 1 Itapetininga encontra-se hoje com 1.693 presos. Dentre desse número, eu destaco que temos 401 que encontram-se em regime de semi-liberdade. Então é uma unidade prisional que tem um anexo, né, uma unidade de progressão de pena, que é aquele caso do preso que está próximo aí a conseguir o regime aberto, o livramento condicional, ou então a extinção da punibilidade com o integral cumprimento da pena.
Muito bem. Dirley, uma pergunta aqui para você, acho que não estava na nossa pauta aqui, mas acho que foi o grande tema durante todo esse ano, né? Como que foi para vocês lidar com a questão do Covid-19, né? Nós sabemos que é meio impossível não se ter, vamos dizer assim, não uma aglomeração, né? Mas vamos dizer assim, é um contato maior, é um local fechado e tudo mais, e também toda a questão de segurança para vocês, funcionários, mas também para os presos ali presentes e tudo. Como que foi lidar com tudo isso? Realmente, Guto, a situação pandêmica, ela é um grande incômodo, uma dificuldade em todas as searas, seja na vida pessoal, profissional, seja dentro do sistema prisional ou fora dele. Dentro da unidade prisional, logicamente que exigiu novas metodologias de gestão e principalmente pautado pela ciência, pautada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19, instalado pelo governo do Estado de São Paulo, e a gente segue protocolos rigorosos de saneamento, protocolos de controle para que esse vírus não adentre o ambiente prisional. Então, desde que começou essa pandemia, eu tenho a felicidade de destacar a população de Itapetininga que nós não tivemos na P1 de Itapetininga nenhum preso contaminado pelo SARS-CoV-2, né, que é o vírus aí do novo coronavírus. Então a gente tem todo um controle, todo preso que necessita ser deslocado, por exemplo, para um atendimento médico externo, seja por qual motivo for, ao retornar para a unidade prisional é submetido imediatamente a uma quarentena. Então, teve contato com o ambiente externo, ao retornar para o presídio, ele vai ser colocado em quarentena, segundo os protocolos médicos sanitários, e só depois de vencido esse protocolo, que ele vai ser colocado novamente no convívio com os demais presos ali que cumprem sua pena. Então nós temos todo esse cuidado, uma barreira sanitária intensa, não entra ninguém dentro da área do complexo prisional sem a barreira sanitária da verificação de temperatura, verificação também, aferição da saturação. Nós temos aí a desinfecção de toda a área física da unidade prisional, seja a área administrativa ou a área propriamente carcerária, até mesmo utilizando produtos químicos utilizados dentro de centros cirúrgicos de grandes hospitais. E aqui eu cito o quaternário de amônia, através de um aparelho que nós adquirimos, através de recurso público, que é o atomizador. Então a gente faz isso diariamente para fazer o controle do vírus no ambiente carcerário. A ponto de tomar a liberdade de dizer que hoje o ambiente carcerário aqui das unidades da Itapetininga torna-se até mais seguro de controle do vírus do que o próprio ambiente externo. Muito bem, muito importante, né? E conta pra gente aqui, Dirley, a respeito da questão da vacinação. Nós tivemos a vacinação do pessoal da segurança pública há um pouco tempo atrás, acho que menos de um mês, né? Nisso estavam inclusos também os trabalhadores das penitenciárias, ou essa vacinação já tinha ocorrido anteriormente? Nós tomamos todos os servidores penitenciários daqui de Itapetininga. Eu posso dizer aí que em nível até estadual, eles receberam a primeira dose da vacina no dia 5 de abril e receberam a segunda dose da vacina agora no último dia 3 desse mês. Então, os servidores funcionários em exercício, todos estão imunizados hoje. Muito bem, agora vamos lá para o nosso tema aqui principal, né, que chama bastante atenção, foi notícia, né, e é muito importante nós trazermos aqui, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, né, a rotina, todos os trabalhos que são realizados junto aqui às penitenciárias de Itapetininga, e nós tivemos nessa notícia que mais de 600 presos foram classificados no Enem, que é uma prova difícil, que é uma prova que dá aí, vamos dizer assim, é a porta de entrada para diversas faculdades aqui do Brasil, né? Como que, vamos dizer assim, como que isso de certa forma, desenvolvido esse projeto junto com os presos, Dirley, de se ter o contato com o estudo, de se poder prestar essas provas e tudo? Conta pra gente um pouquinho da importância desse estudo ali no meio desse momento. Para responder essa sua pergunta, Guto, nós temos que partir da premissa de que a lei de execução penal, que era uma lei de 1984, ela já traz dentro das suas macros assistências a assistência educacional. Então, a assistência educacional, ela é uma obrigação do Estado, é uma obrigação daquele que detém aí o poder da punição, da execução da pena, e também é um direito subjetivo de todo preso, de toda pessoa que cumpre, né, a pena privativa de liberdade. Então, começamos a partir desse elo legal
a gente vem desenvolvendo ao longo dos anos na Secretaria da Administração Penitenciária uma ampliação dessa questão educacional nos presídios. E aqui em Itapetininga não é diferente. Então a gente tem isso como projetos grandiosos. Aí eu cito um evento marcante que ocorreu lá em meados de 2012, quando a Secretaria da Educação ela firmou parceria com a Secretaria da Administração Penitenciária e ao mesmo conteúdo programático destinado à população em sociedade, à população estudantil em sociedade, também é levado o mesmo conteúdo terceirada. Então não há diferenciação nenhum do nível do ensino com relação ao homem preso ou à mulher presa. Então nós temos isso. Você citou o Enem realmente é o Exame Nacional do Ensino Médio, já vem sendo aplicado nas unidades prisionais há longas datas, quiçá dizer que desde que ele foi instituído. Então nós temos, esse ano, com todas as dificuldades aí voltadas à pandemia, nós conseguimos resultados significativos. Só na região central, que é a Coordenadoria de Unidades Prisionais da região central do Estado, que comporta hoje 39 presídios na região de Campinas, que a nossa aqui de Itapetininga é subordinada a essa coordenadoria, foram mais de 600 presos que conseguiram aprovação nesse último Exame Nacional do Ensino Médio que ocorreu no mês de fevereiro. Então nós tivemos aí 657 presos, para ser mais exato, que conseguiram ter uma nota acima de 450 pontos e não zeraram na redação. E todos esses presos, logicamente, que podem, como você bem disse, né, aí pleitear uma condição de ingressar no ensino superior, seja durante a própria execução da pena ou então posterior, quando for colocado em liberdade. E como que funciona isso, né? No caso dele ainda estar na execução da pena, ele teria que estar em semiaberto para poder frequentar essas aulas? Ele pode fazer remoto ali? Existe alguma adaptação para essa questão? Como que funciona, Gilei? Nós sabemos hoje que nós temos vários cursos superiores que é viabilizado na formato EAD. Né? Nesse caso, logicamente que vai abranger inclusive o público carcerário do regime fechado, pode abranger o público do regime fechado. Contudo, os cursos presenciais, eles só são destinados aí aos presos do regime semiaberto ou do regime aberto. O regime fechado não tem permissão legal para deixar a unidade prisional para estudar fora. Então tem essa ressalva legal estabelecida pela Lei de Execução Penal. Mas é algo muito marcante, muito importante para aquele processo de reintegração social desse homem que se encontra preso hoje. A educação é um dos pilares da ressocialização. Acho que esse é um tema muito importante, né? Porque, querendo ou não, nós vimos... Aqui você citou os números aqui da cidade, né? Se nós pensarmos que, todo esse número de pessoas são pessoas que não têm mais jeito, que nunca mais vão de certa forma, reintegrar a sociedade, vão ser sempre um problema, fica uma situação muito difícil. Nós temos que acreditar, sim, e dar os meios, fazer o possível, né, para ajudar, para que as pessoas possam mesmo, após esse período, após cumprir, após ficar aí quites com a justiça, né, que ele possa mesmo ser reinserido, compor sua família, voltar ao mercado de trabalho e tudo mais. E você citou aqui a educação como um dos grandes pontos, né, a respeito disso, e você tem visto, Gilei, principalmente nesses anos que você trabalha aí, nos últimos anos, né, uma mudança um pouquinho assim, principalmente nos reflexos, né, ou seja, alguém que saía antigamente de uma prisão tinha muito mais dificuldade do que tem hoje para se reinserir? A gestão penitenciária que a gente coloca em prática, até por comando superior da própria administração penitenciária, é voltada, Guto, exatamente para nós atingirmos o segundo objetivo maior da Lei de Execução Penal, que é a reintegração social desse hoje condenado e cumpridor de pena. Então a gente tem isso como um grande desafio. E eu vejo sim, principalmente com o público carcerário que eu tenho aqui na P1 de Itapetininga, que é um público jovem, que tem uma condenação curta, não é uma condenação elevada, e que muitas vezes não trata-se de criminosos habituais, e sim ocasionais, cometeram, muitos deles, a primeira reincidência. A gente aposta muito nessas ações de reintegração social e, logicamente, que lá na frente o resultado se torna bastante positivo. A gente sabe que existe uma crítica bastante acentuada, muitas vezes, como com o processo de ressocialização, é algo muito difícil de colocar em prática, mas eu, como gestor prisional há 13 anos, eu vejo que é o caminho a ser percorrido, sim, para a gente tentar dar uma melhoria significativa no sistema de justiça criminal do nosso país.
Então a gente tem que apostar nessa questão. E nesse ponto eu sempre coloco, eu gosto de parafrasear aqui, o Eduardo Galeano, que é um jornalista uruguaio já falecido, que perguntaram a ele um dia a questão da utopia. Né? Não, logicamente, voltada à questão à execução da pena e à reinserção social do homem hoje encarcerado, mas o que seria utopia? Ele falou que utopia é uma visão lá da frente. E o que seria para alcançar essa utopia? A gente fazer a nossa obrigação. E o Estado de São Paulo faz muito bem a obrigação de ofertar à pessoa presa todos os mecanismos que o favoreçam no processo de recuperação. Então, essa obrigação a gente coloca, dá ao preso, e logicamente que aquele que abraçar esses programas, ele tem um sucesso muito grande de sair melhor do que quando ele entrou ao cárcere. Muito bem. Eu Dirley trazendo também aqui mais uma informação aqui para o pessoal, né, que desses 600 aí de toda esse comando, né, central aqui, 154 são presos das unidades da nossa região, né, que fizeram essa prova do Enem. A nossa região seria Itapetininga, Guareí e Capela do Alto, isso, Dirley? Isso, e esses 154 aí que você faz referência, são os 154 que foram aprovados na região, ou seja, que obtiveram a nota acima de 450 pontos e não zeraram na redação. Ou seja, estariam aptos aí a pleitear uma possibilidade de ensino superior pelo ProUni, ou pelo próprio SISU, ou pelo FIES e outros programas do governo federal aí voltados à educação superior. Muito legal. E também, o Dirley, gostaria de perguntar para você, né, que há pouco tempo atrás, acho que o comecinho do ano agora, nós tivemos aí algumas notícias que falavam, né, da implantação de mais um complexo prisional aqui na nossa região, e algumas pessoas falavam, mas a gente já tem, né, Guareí, já tem aqui Itapetininga, já tem Capela, ou seja, tudo meio próximo e tal, e no fim acabou não acontecendo, acho que por pressão política, me parece até que era um estudo, tudo, não quero que você entre nesse mérito assim, mas simplesmente falar assim a respeito dessa questão, né, seria bom que cada região ela ajudasse, talvez daqui já esteja com muitos complexos, como que você vê isso? Então, Guto, nós temos um complexo grande aqui no município de Itapetininga, né? São 3 unidades, são 2 unidades de grande porte e uma unidade um centro de ressocialização. E eu acredito que por tudo que foi noticiado aí pela imprensa, ficou claro para os munícipes de Itapetininga qual que é realmente a posição do governo do Estado de São Paulo com relação essa pauta. Então, eu acredito que existe sim demanda de construções de novas unidades prisionais, porque ainda é uma crescente aí o número de pessoas sendo encarceradas, mas é uma pauta que, logicamente, depende aí da alta administração do governo do Estado de São Paulo se posicionando. Muito bem, e também trazendo aqui pra gente, o Dirley está conversando, ele que é o diretor-geral da penitenciária Jairo de Almeida Bueno, que é a P1 aqui de Itapetininga, é isso, né, Dirley? É isso. É conhecida como P1, né? Isso, né? Então, ele está aqui conversando com a gente, trazendo todas essas informações, mas dando principalmente essa boa notícia, né? Que é, de certa forma, que existe, né, uma assistência educacional a todos os encarcerados que assim desejam ali, são, de certa forma, incentivados a isso, até para, às vezes, o que faltou, muitas vezes, no estudo, às vezes ele não conseguiu estudar, teve todas as dificuldades, ele pode, muitas vezes, aproveitar esses anos que vai estar ali para repor tudo isso e buscar mesmo a inserção numa faculdade. Então, é um projeto mesmo muito importante, que dá um caminho, dá uma possibilidade aí para que eles possam, às vezes, sair e fazer diferente, sair e recomeçar de outra forma, né? O Dirley, só nos resta aqui, de certa forma, mesmo trazer um parabéns assim, a toda a administração de vocês, estenda isso também aos diretores das outras unidades, tudo, né? E saibam que assim, o nosso intuito também, né, enquanto sociedade, é de ver as coisas melhorarem, né? Às vezes cada um crescendo e tudo mais. Nós sabemos que é um tempo difícil, né? Que o tempo de encarceramento é um tempo que é muito duro para as pessoas, né? Mas que ele seja mesmo, que dê frutos mesmo e que acabe melhorando também um pouquinho a situação. O Dirley, eu tenho certeza que então, tá tudo um pouco mais difícil lá, né? Ou seja, os projetos que são desenvolvidos e tudo. Eu sei que vocês muitas vezes dão abertura a grupos que gostariam de ajudar. Às vezes tem também o pessoal que gosta das igrejas e tudo, que às vezes vai lá, faz alguns momentos. Tudo isso está paralisado no momento, né? Está suspenso por agora, até por questão de segurança. É isso, Dirley?
Na verdade, Guto, eu não vou dizer que são programas que foram paralisados, mas sim reformulados. Eles foram readequados à nova situação pandêmica. Então, nós temos aí a continuidade do ensino dentro do presídio de Itapetininga, antes com aulas presenciais e agora com roteiros de estudos encaminhados quinzenalmente para os presos. Né, esses presos recebem esse material estabelecido pela Secretaria da Educação. Eu tenho uma diretoria técnica de trabalho e educação que faz esse trabalho na ponta. Nós temos outros programas, como um projeto musical da P1 de Itapetininga, que inclusive eu quero destacar e agradecer o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, na pessoa do Dr. Alessandro, que é o nosso juiz corregedor, porque é um projeto financiado pelo Poder Judiciário. Através da aplicação das penas pecuniárias. Então é um projeto cujos instrumentos existem hoje lá e acesso aos presos, instrumentos musicais, porque houve esse financiamento por parte do Judiciário. Nós temos outros programas, nós temos programas de horticultura, nós temos laborterapia, presos que também exercem trabalho, fazem técnicas de jardinagem. E também quero deixar claro aqui que nessa proposta do Enem PPL, que a gente chama, que é Enem voltado à pessoa privada de liberdade, foi desenvolvido um cursinho preparatório, por isso que nós destacamos aí um resultado tão positivo. Esse cursinho preparatório teve uma carga de 160 horas aulas e foi totalmente virtual. Então, os presos, com distanciamento social, com a barreira sanitária, com uso de EPIs, uso de máscara, álcool gel, tudo certo, área desinfectada antes e posteriormente ao encerramento das aulas, eles tiveram aí vários dias de curso e certamente isso o prepararam melhor para conseguir esse resultado aí, um dos melhores resultados que a gente contemplou aqui na nossa cidade. Só Itapetininga, para você ter uma ideia, foram 35 presos que hoje estão habilitados pelo Enem a concorrer a uma vaga no ensino superior. Muito legal. E nós tivemos alguns recados aqui, eu vou trazer para você. O Dirley, a Havana Mileto mandou seu boa tarde, a Mislene Teixeira também, boa tarde para vocês. O Beto Cândido Chico, ele mandou aqui pra gente, boa tarde, Guto, doutor Odirley, parabéns pela participação do doutor e do programa. Quero também parabenizar todos os agentes de segurança pelo seu dia dos agentes nessa data, que agora são a Polícia Penal. Ele falou que comemoraram ontem, dia 12 de maio. E também o Teodoro Anastasiades, o nosso querido grego aqui, manda parabéns ao Dirley, pessoa competentíssima, Dirley. Então, ontem teve uma data especial, então é isso, Dirley? Isso, ontem foi o dia estadual do agente de segurança penitenciária. Ainda a nomenclatura agente de segurança penitenciário, mas por aprovação de uma emenda constitucional, especificamente a emenda constitucional do número 104, essa carreira tende aí a ser levada ao posto de polícia penal. Então, foi uma data muito especial, eu sou da carreira, eu tenho um orgulho muito grande dessa carreira pública que eu estou consolidando. Estou sentado hoje na cadeira de gestor prisional, mas nunca me esqueço da convivência e vivência profissional que tive dentro dos pavilhões habitacionais, no tratamento direto com os encarcerados. É um local que nos ensina muito. Você sai de lá com uma bagagem de conhecimento empírico muito enaltecida. E eu sempre gosto de colocar, Guto, que no ambiente carcerário a gente aprende a fazer sempre o certo, aprende com os erros de alguns presos a não repetir os erros por eles praticados. Então a gente aprende com as duas vias, pela forma correta e pelos erros praticados por aquele que se encontra em execução penal. Muito bem, Odirley, muito obrigado. Leve os parabéns aqui da TV a todos, então, os agentes ali, a todas as pessoas que realizam esse trabalho tão importante, esse trabalho que não dorme, esse trabalho que não descansa, que estão lá mesmo realizando, tudo isso pela segurança da sociedade, também pela segurança também dos nossos amigos e de todas as pessoas da sociedade que às vezes acabando nessa situação. Então, muito obrigado pela participação. Quer deixar mais algum recado aqui pra gente? Fica aberta a câmera do telescópio. Não, quero retribuir aí as falas dos nossos ouvintes, Destaco aí o Chico, que é o Francisco, que é hoje a presidente da Associação dos Funcionários Públicos das Penitenciárias de Itapetininga, ex-agente de segurança penitenciária, hoje recebeu o certificado vitalício da capacidade elaborativa, é um aposentado do sistema prisional.
e também deixar aí um fraternal abraço ao meu amigo Teodoros Anastasiades, né, o famoso grego aqui no nosso município, e a todos os demais telespectadores. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Conversou com a gente aqui então no Telescópio de hoje o Odirley Arruda de Lima, diretor-geral da Penitenciária Jairo de Almeida Bueno, a nossa P1 aqui de Itapetininga, contando, né, essas novidades aqui, todas essas situações que vão envolvendo a nossa penitenciária, principalmente trazendo também essas informações, né, do nosso presídio e tudo mais, de que os presos foram aprovados no Enem, é algo muito importante